Graça e paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós somos gratos ao nosso Deus, gratos ao Senhor, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos mais uma vez reunidos no nome do Senhor Jesus, para junto nessa noite meditarmos mais uma vez num tema importante sobre família. Queremos agradecer você que já está aí se conectando conosco. Já vou pedindo para você compartilhar esse link com seus amigos, com seus familiares. Você que já pode estar montando aí sua sala de vídeo e convidar outras pessoas a estarem conosco nessa noite, a juntos podermos refletir na palavra do nosso Deus nesse mês de família. Nós estaremos refletindo sobre amor e perdão. Que Deus possa falar no seu coração nessa noite, no coração da sua família, dos seus familiares. Então já quero estar pedindo aí para que você abra a sua Bíblia no texto que nós estaremos lendo. No texto, os nossos irmãos aqui estarão já compartilhando também o link nos grupos da igreja, nas redes sociais. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas no capítulo 7 e versículo 47. Livro de Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 7 e versículo 47. Nosso tema de reflexão para esta noite, amor e perdão. Nos diz assim o texto na palavra de Deus: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Deus de bondade e misericórdia, nós somos gratos a Ti, Senhor. Gratos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos com todas as famílias, com os nossos irmãos, com Teu povo e igreja espalhados, ó Pai, em toda esta nação, em todo este mundo. Que a Tua palavra possa falar ao coração de cada um nessa noite. Que sintamos a Tua presença, conforta, consola, sustenta, derrama a cada dia a Tua infinita graça em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus. Como não é diferente, nós vamos estar entoando um louvor, e logo após esse louvor nós já estaremos meditando na palavra de Deus. Que a palavra do Senhor possa falar com você nessa noite. O texto está em Lucas 7, versículo 47, amor e perdão. Aqui nós estaremos refletindo nessa noite. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, só Ele é digno de toda honra, louvor, glória e adoração. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia,
sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao 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 Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que você possa estar louvando ao Senhor, adorando, exaltando, bendizendo e glorificando o seu nome. Somos gratos a Deus pelo dia, o dia que Ele concedeu a minha vida, a minha família, o dia que Ele concedeu a sua vida e a sua família, e a oportunidade também que Ele nos concede agora de estarmos reunidos, você na sua casa, cada um no seu lar, a família reunida, para junto nós refletirmos na palavra do nosso Deus. E hoje nós estaremos falando sobre amor e perdão. Ontem nós falamos com o tema sobre a família, hoje estaremos falando sobre amor e perdão, e que você possa estar aí refletindo nesse tema com o texto em Lucas capítulo 7, versículo 47. Não há lugar mais difícil no mundo para se amar e se perdoar do que no lar. Olha que interessante isso aqui. E não há lugar mais precioso, lugar onde nós mais precisamos amar e perdoar do que na família. Do que dentro da própria família é o lugar mais precioso, o lugar que nós mais precisamos amar e perdoar. Mas por que isso? Porque normalmente nós ofendemos. Nós ofendemos, nós ferimos aqueles que estão constantemente conosco. Aquelas pessoas que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor, constantemente nós ferimos. É a esposa, é o filho, é o esposo. Então, como a gente está constantemente com essas pessoas, a gente ofende eles. E muitas vezes a gente ofende sem pensar. Muitas vezes ofende pensando, sabendo que está ofendendo. Com palavras duras, com gestos e com atitudes que discorrem no mesmo dia. Que discorrem no decorrer do dia. Com os de fora parece que é mais fácil nós demonstrarmos amor, com os de fora parece que é mais fácil nós demonstrarmos carinho, com os de fora parece que é mais fácil nós demonstrarmos afeto. Mas por que será que isso é tão difícil no meio da família? Por que é difícil nós demonstrarmos esse carinho e esse afeto? Porque lá fora, com os de fora, nós temos que manter as aparências. Quando nós estamos em casa com esposa, marido, filhos, parece que não precisa se manter a aparência, mas lá fora não. Na igreja a gente mantém a aparência, mas lá fora não. Lá fora melhor a gente mantém a aparência, mas dentro de casa, dentro da igreja, com os de fora a gente quer manter uma aparência diferente. Então quando a gente vai na igreja a gente quer manter a aparência, mas dentro de casa muda. Por que será que isso acontece? No contato com as famílias parece que as pessoas parece que elas não são realmente como elas são. Dá essa impressão que dentro de casa estão usando máscaras. Ou melhor, quando chega dentro de casa a máscara cai, ou não pode mais usar a máscara. Usa a máscara quando está lá fora, mas quando está dentro de casa cai a máscara. Infelizmente é isso que nós vemos acontecendo, mas o tema de hoje é amor e perdão. Por que esse tema? Porque amor e perdão, eles caminham juntos, ou precisam caminhar juntos, não apenas lá fora para a sociedade, mas principalmente dentro da família. Amor e perdão são como irmãos gêmeos, juntos, como aqueles gêmeos que foram gerados juntos. Não se pode amar sem perdoar e não se pode perdoar sem amar. Como é que você ama se você não perdoa? E como é que você perdoa se você não ama? E é no convívio diário da família, todos os dias, no dia a dia, que nós precisamos aprender com a família. Precisamos aprender a todo instante com a nossa família, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, e assim nós aprimorarmos o perdão. Aprimorarmos eles em todo o tempo.
Nós devemos amar como o que então, pastor? Amar como o amor de Deus. Que nós já temos falado, ouvimos algumas mensagens também justamente falando sobre o amor de Deus. No Novo Testamento a palavra amor ela tem a tradução de ágape. O amor ágape, o amor de Deus. O amor do cristão. Aquele amor sem egoísmo, aquele amor sem interesse, aquele amor sem fingimento, aquele amor sincero, aquele amor verdadeiro. É o amor que, apesar de tudo, ele está relatado em Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo eu sendo pecador, mesmo você sendo pecador, mesmo sendo pecadores, Deus nos ama. Ele nos ama apesar de sermos pecadores e é justamente com esse amor que nós precisamos amar as pessoas, especialmente os nossos familiares. Esses nós precisamos amar. Nós vamos falar sobre alguns tópicos. Primeiro tópico, esse amor precisa ser demonstrado verbalmente. Você precisa falar que você ama. A pessoa que convive com você, o seu cônjuge, tem que ouvir que você ama. Os seus filhos precisam ouvir. Só que muitas vezes nós achamos difícil que aqueles que convivem ao nosso lado, que eles... Ah, não, ela sabe que eu amo. Ah, ele sabe que eu amo ele. Ah, um dos meus filhos sabe que eu amo. É preciso falar. Você precisa demonstrar. Precisa falar para os pais. Pais falem para os filhos. Filhos falem para os pais. Maridos falem para a esposa. Esposa para os maridos e assim. Precisa haver essa troca mútua de verbalização, dizendo, declarando que ama. Você precisa falar do seu amor. Falar do seu amor para sua esposa. Falar do seu amor para os seus filhos. Falar do seu amor para o seu marido. Conta-nos uma ilustração que uma jovem teve uma discussão muito violenta com seu pai e com isso acabou resolvendo sair de casa. A dor e a tristeza então tomaram conta daquela família. Porque a mãe não queria que a filha saísse, o pai também não queria, mas aquela tristeza invadiu o coração daqueles familiares. Aquela tristeza porque a filha ia sair de casa, invadiu a dor e a tristeza ali no âmbito da família. Porque eles eram, olha que interessante, eles eram muito ativos na igreja. Mas teve uma discussão que ela resolveu sair de casa e eles conheciam a palavra de Deus. Eles conheciam as palavras, os textos bíblicos falando sobre amor. Naquela mesma semana o pai que tinha um coração, mesmo indo na igreja, ele tinha um coração muito duro. Aí o que acontece? Naquela mesma semana ele participou de uma reunião de oração e nessa reunião de oração a palavra de Deus falou profundamente com ele. A palavra de Deus falou muito forte com ele. E ele sentiu a necessidade de ele expressar para a filha o quanto ele a amava. E ela já estava decidida a sair da sua casa. Ela já estava decidida a sair de casa. Quando o pai volta para casa, para sua surpresa, quando ele entra no quarto, ele vê a filha arrumando as roupas, arrumando as malas, tirando as roupas dos guarda-roupa, tirando as roupas da gaveta, fazendo as suas malas, porque ela estava decidida a ir embora de casa para sempre. Por causa da discussão que teve com o pai, imagina como é que não ficariam aquela família. A filha que não conversaria mais com o pai, a filha que não viria mais para casa para visitar a mãe ou para visitar os irmãos. Imagine aquela cena de dor, de raiva, de ódio, de rancor. Mas o pai, ele participou de uma reunião de oração, ele veio comovido com aquele momento de oração que ele teve na igreja. E quando ele chega, que ele percebe a filha arrumando as malas, tirando a roupa do guarda-roupa, das gavetas, ele se dirige até a filha com lágrima nos olhos. Coisa que até então ele não tinha feito anteriormente, mas chorando. Com lágrima nos olhos, ele se dirige até a filha, ele caminha até a filha e ela fala: minha filha, hoje à noite, nessa noite, eu aprendi uma coisa que eu nunca fiz com você. Aquela filha ficou admirada com a atitude do pai. Eu vou fazer aqui uma coisa que eu nunca fiz com você, eu quero te dizer, eu te amo. Eu quero que você saiba o quanto você é preciosa para mim. Meus irmãos, aquela moça que estava preparada para mais uma discussão violenta porque ela estava armada. Ela já tinha passado na sua mente todas as palavras que ela ia falar para o pai. Ela já estava pronta para o ataque, ou pronta para o contra-ataque quando o pai entrasse em casa e falasse alguma coisa. Ela já estava armada para derramar um caminhão de palavras em cima dele. Mas quando ele chega com os olhos em lágrima e fala que precisa falar uma coisa preciosa que até aquele momento ele não havia falado,
que ele a amava e que ela era muito preciosa, aquela palavra tocou profundamente em seu coração. Aquela palavra desmontou aquela jovem, aquela palavra, digamos assim, quebrou aquelas pernas, tirou todas as suas armas, tirou toda aquela armadura que ela estava para guerrear contra o pai. Ela abraça o pai, ela desiste da intenção de ir embora e os dois se abraçam e começam a chorar e se perdoar. É preciso haver amor e perdão dentro do âmbito familiar. É preciso haver amor e perdão dentro da família. Talvez, meu irmão, no seu lar pode faltar muitas coisas. Dentro dos lares pode faltar muitas coisas, mas jamais pode faltar o amor. Pode faltar tudo dentro da sua casa, mas não pode faltar o amor. Não faltando o amor, também vai ter o perdão. Tendo o amor, tem perdão. Tendo perdão, tem amor. Então não pode faltar, não permita, não deixe. Não deixe faltar amor na sua casa. Não deixe faltar amor entre os cônjuges. Não deixe faltar amor entre pais e filhos, filhos e pais e entre todos os familiares. E esse amor, ele precisa ser demonstrado também fisicamente. Não é apenas no pensamento. Você não pode estar demonstrando esse amor apenas, mas ela sabe que eu a amo. Não é apenas no pensamento, tem que ser físico. Tem que haver contato físico. E esse contato físico entre os membros da família é muito importante, porque a gente reconhece que para muitos é difícil. É difícil esse contato físico. Por conta de muitas diferenças culturais, por conta da época de criação, da época da educação. Talvez os pais lá de antigamente não tinham essa facilidade de abraçar o filho, de beijar o filho, de beijar a filha, de falar eu te amo. Talvez os pais lá de antigamente não tinham essa facilidade, mas agora as coisas mudaram. Esses hábitos precisam ser mudados. Você precisa abraçar a sua esposa, você precisa abraçar os seus filhos, abraça ele constantemente, dá um beijo nele, quando ele for para a escola, quando ele estiver chegando da escola, quando sair do trabalho, quando estiver chegando do trabalho, você precisa demonstrar esse amor fisicamente, também para com a sua esposa. Abrace-a, beije-a, diga que eu te amo, todos os dias. Fale para ela todos os dias, meu amor, minha esposa, eu te amo. Você é a pessoa mais importante na minha vida, eu amo você. Como é bom ter você ao meu lado, faça elogios. Demonstre, declare esse amor para com o seu cônjuge, declare esse amor com os seus filhos. Os filhos são bênçãos do Senhor, o seu filho, a sua filha é uma bênção de Deus na sua vida. Declare isso, meu irmão. Declare isso, minha irmã. Demonstre fisicamente o amor que você tem pelos seus filhos. Demonstre, minha irmã, fisicamente o amor que você tem pelo seu marido, pelo seu cônjuge, pelo seu esposo. É importante isso aqui, porque nós precisamos de sentir o contato físico, o calor humano. Principalmente nessas épocas, de períodos que nós estamos vivendo. Precisamos desse calor humano. Mas se porventura esse hábito não está sendo cultivado, eu quero falar para você que esse hábito pode passar a ser cultivado novamente através do amor ágape, através do Espírito Santo. Ele pode colocar novamente na sua família o amor sincero, o amor honesto, o amor fiel, o amor verdadeiro, o amor que não mente, o amor que não falha, o amor que tudo pode, o amor que tudo suporta. Aleluia! Deus seja louvado! O Espírito Santo, ele é especialista em quebrar barreiras. O Espírito Santo, ele é especialista em quebrar dificuldades entre relacionamentos. Especialista em fazer germinar, brotar, crescer, cultivar novamente o amor no âmbito familiar. Ele é especialista nisso. Coloque a sua vida, a sua família no altar do Senhor. E Ele vai fazer uma obra maravilhosa. Nós vemos que as pessoas, elas andam sedentas de amor. As pessoas andam sedentas de carinho. As pessoas andam sedentas de um afago. Talvez você não perceba, mas o seu cônjuge anda sedento por um afago, especialmente dentro do lar. Esposa, marido, filhos estão necessitando do seu abraço. Oh, meu irmão, a sua esposa está precisando do seu abraço. Oh, meu irmão, o seu filho, a sua filha está precisando do seu abraço.
Minha irmã, o seu marido está precisando do seu abraço nesse momento de dor, nesse momento difícil, nesse momento de luta, nesse momento de dificuldade. Vocês precisam se abraçar mutuamente. Se abracem, sintam o calor humano de um para com o outro. Abracem os filhos, abraça ele. Se ele é menor, ele é pequeno, pega ele no colo, joga ele para cima. Se ele é maior, se ele é mais velho, abraça ele. Diga, filho, eu te amo. Olha nos olhos dele, se for preciso, chore junto com ele. Ore junto com ele. Busque a Deus junto com ele. Adore ao Senhor junto com ele. Esse amor, ele precisa, como eu falei, precisa ser demonstrado não apenas mentalmente, mas fisicamente. E fisicamente ele faz um bem que você não pode imaginar. A pessoa, quando ela está para baixo, quando ela está desanimada, o coração, quando está atribulado ou quando ele está magoado, como ele carece de um abraço. Meu irmão, minha irmã, abrace o seu esposo, abrace o seu marido, abrace os seus filhos, para que ele encontre esse carinho e esse afeto dentro do lar, dentro do âmbito familiar, dentro de casa, dentro da família. Abrace mais, ame mais, diga mais para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, eu amo você. Pega o filho, coloca ele, beija ele, coloca ele no seu colo, abraça ele com gosto. Faça carinhos, acaricie. Faça carinho nele quando ele estiver para dormir. Senta do lado dele na cama, converse com ele. Quando ele estiver lá um pouquinho sentado no sofá, neste momento agora de frio, a temperatura baixou muito. Eu não sei aí na sua região, mas aqui na minha região hoje estava 13 graus, estava frio. Foi o dia todo. Dentro de casa, dentro aí da sua casa, agora você pode estar quentinho, mas lá fora está frio. Talvez dentro da sua casa pode estar um frio e você, para ficar ali vendo alguma coisa, um filme gospel, uma reportagem, você precisa pegar uma manta, pegar um cobertor, sente junto com a esposa, abrace ela. Fica sentado aí, agarradinho no edredom, junto com a esposa e junto com os filhos. Abraça o marido abraça a tua esposa aí, abraça com ela no edredom, coloca os filhos, faça lá aquela bandeja de pipoca e se abracem mutuamente. Compartilhe os melhores momentos da vida. Compartilhe esse momento que Deus lhe dá de oportunidade junto com sua esposa, junto com seu marido. Compartilhe esse momento de afeto, de carinho, de amor, fisicamente junto na sua casa, dentro agora do seu lar. Faça isso hoje. Se hoje durante o dia você não fez, faça isso agora à noite. Vai lá, meu irmão. Estoura lá umas pipocas no micro-ondas, ou então estoura a pipoca mesmo na panela. Faça aquela bandejada de pipoca e compartilha junto com seu filho. Sorria com ele. Dê risada com ele, dê risada com a esposa. Quantas pessoas queriam agora ter no lar que você tem e não podem? Quantas pessoas queriam declarar agora para a esposa que a ama e não podem? Quantas esposas queriam estar agora com o marido e não podem? Quantos pais e quantas mães queriam agora estar junto com os filhos ou junto com as filhas e não estão? E você tem o privilégio. Você agora tem o privilégio de estar junto com seu pai, com sua mãe, com seus filhos. Aproveite este momento. Aproveite este momento, se abracem. Dê as mãos. Se agarrem um com os outros e declarem: eu te amo. Deixa o Espírito Santo quebrar a barreira. Se está te impedindo, deixa ele agir em você. Deixa ele falar com você. Fala aí para sua esposa. Quando foi a última vez que você disse para ela: eu te amo? Qual foi a última vez, minha irmã, que você disse para ele: eu te amo? Qual foi a última vez que você disse para os seus filhos ou filho? Qual foi a última vez que você disse para os seus pais: pai, eu te amo? Reforce esse relacionamento de amor. O amor ágape, ele nunca acaba. O amor ágape nunca acaba. Por quê? Porque ele é o amor verdadeiro. Olha o que diz 1 Coríntios 13, verso 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Entre esses três, o maior desses é o amor. Olha que nos diz em Coríntios 13, que nos fala sobre o amor. E quando o nosso relacionamento conjugal e familiar, quando nós amamos com esse tipo de amor, o relacionamento ele fica muito mais fortalecido e ele permanece para sempre.
Nós precisamos aprender a amar com amor ágape. Mas não apenas precisamos aprender a amar, nós precisamos aprender a perdoar. Não basta amar, é preciso perdoar. É como eu falei no início, onde tem o perdão precisa existir amor. Aonde tem amor precisa haver o perdão. E nós precisamos aprender a perdoar. E qual que é a nossa tendência natural? Não é o perdão. A nossa tendência natural não é perdoar. A nossa tendência é apenas desculpar. A gente não tem a tendência natural nossa dentro de nós de perdoarmos, mas a gente desculpa. E quando nós desculpamos, porque a gente vive num mundo de crueldade em que as pessoas vão atropelando umas às outras, vão passando umas às outras por causa dessa correria, vão passando por cima delas, vão magoando, vão machucando, vão ferindo o coração, magoando, com palavras, com gestos, com atitudes. Porque o mundo ele é muito cruel. E muitas vezes a gente não sabe agir. E dessa maneira a gente acaba deixando um mal-estar, um astro de ódio, um rastro de maldade, um rastro de malefícios. Nós precisamos aprender a perdoar. Não apenas desculpar, porque quando você desculpa, passa um tempo, a gente coloca de novo na frente da pessoa, a gente fala novamente. Quando você perdoa, você esquece, você coloca uma pedra em cima e nunca mais você toca no assunto. Quando você perdoa, você nunca mais fala, você nunca mais volta ao assunto do passado, acabou. Deus te perdoou, Ele não fica, quando você vai pedir novamente perdão a Ele, Ele não fica colocando na sua mente que você está pecando ou que você cometeu tal pecado há 10 anos, há 15 anos atrás. Ele te perdoou. Quem fica te acusando é o inimigo. O inimigo te acusa, fazendo com que você fique pensando naquelas coisas do passado. Jesus não. Jesus te perdoou, esqueceu, acabou. Está perdoado, meu irmão. Precisamos aprender a perdoar. Olha a pergunta que Pedro faz para o mestre. Os evangelhos eles estão cheios de ensinos sobre Jesus Cristo. Os evangelhos de Lucas, Marcos, Mateus estão cheios desse ensinamento. E esses ensinamentos eles não são novos. O perdão não é um assunto novo na Bíblia. O perdão é um assunto que os evangelhos estão cheios deles. E uma das passagens mais significativas que nós temos sobre o perdão é justamente quando está o apóstolo Pedro juntamente com Jesus Cristo, e algumas pessoas ali parece que queriam provar a Jesus e começam a lhe perguntar a Jesus quantas vezes nós devemos perdoar. Pedro faz a pergunta: Pai, Mestre, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Jesus faz ali a pergunta para ele, Jesus quer saber. Parecia que estavam ali induzindo ele ao erro. E Pedro está ali naquele meio. Jesus pergunta para aquelas pessoas. Alguns deles respondem: nós podemos perdoar uma vez. Provavelmente, talvez Pedro fale assim: eu já perdoei uma vez, não é o suficiente, mestre? Senhor, eu já perdoei uma vez, já foi suficiente. Ah, eu já perdoei uma vez, mas eu devo pedir perdão também? Será que eu perdoei, mas para quem? Não, mas eu não posso pedir perdão a ele. Por que eu tenho que pedir perdão? Eu já perdoei, mas eu estou certo do que eu fiz. Quem errou foi ele que tem que se chegar a mim e pedir perdão. Mesmo você estando certo, peça perdão. Olha o que nos diz a resposta em Mateus 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes o meu irmão ele vai pecar contra mim e quantas vezes eu vou lhe perdoar? Até 7 vezes? Olha a pergunta que Pedro faz. Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha a pergunta que Jesus fala para Pedro. Pedro fala: Senhor, o meu irmão me perdoa, ele pede perdão, eu perdoo. Pede perdão, eu perdoo. Até quantas vezes? 7 vezes é o suficiente? Se ele pecar novamente, eu não preciso mais pedir perdão? Jesus fala: não, Pedro, 7 vezes é pouco. Multiplica isso aí. Coloca 70 vezes 7. Qual é a conta que vai dar nessa multiplicação? Ao perguntar até 7 vezes, Pedro estava demonstrando que ainda ele estava carregando consigo muitos dos ensinos e tradições do judaísmo. Porque para os judeus era dessa forma. Perdoava apenas até 7 vezes, estava bom, era o suficiente. Jesus vem com outro ensinamento. Ali estavam sendo quebradas tradições.
Pedro estava com esse ensinamento. Naqueles dias o ensino rabínico dizia que o máximo que se podia, deveria perdoar uma pessoa até 7 vezes. Você imagina isso nos nossos dias atuais? Perdoarmos uma pessoa apenas 7 vezes, já imaginou isso? Já se deu conta disso aí? Como é que nós podemos perdoar uma pessoa apenas 7 vezes? Você acha que tem condição de acontecer um negócio desse, perdoar a pessoa apenas 7 vezes? Vendo que isso acontece muito no seio da família, no âmbito familiar, parece que esse ensino rabínico ainda faz parte dos nossos dias. Parece que a gente quer perdoar a pessoa apenas uma vez. Perdoar apenas 2 vezes já está bom, já é o suficiente. O meu marido errou, minha esposa pisou na bola, vou perdoar ela uma vez só. Não é dessa forma. O ensinamento você não tem mais esse ensinamento de tradição. Jesus, ele veio nos trazer um outro ensinamento. Não é apenas 7 vezes, mas é 70 vezes 7. Muitas pessoas estão com suas vidas amarguradas, que nem sequer sabem o que é perdoar, nem sequer sabem o que é receber um perdão. Nunca ouviram um perdão do esposo, nunca ouviram um perdão do marido. Tiveram atrito em algum momento da vida, tiveram algum atrito em determinado momento com o filho e não admite. Não admite que precisa perdoar. Não admite que precisa chegar perto. O que é o normal, meus irmãos? O que é o normal de nós falar? Para mim, aquela pessoa morreu. Não quero mais saber dela, não quero mais saber mais nada com ela. Vou bloquear ela no meu celular, vou bloqueá-la nas minhas redes sociais. Ela está passando de um lado da calçada, você percebe, você muda para o outro lado. Não é isso que o estudo de Jesus Cristo ele vem nos falar. Ele errou contra você, vai lá e perdoe. Vai lá e ofereça o seu perdão. Perdoe ela. Uma outra ilustração nos diz que teve uma senhora que ela também teve um desentendimento com sua filha. Se desentenderam, brigaram. E essa discussão com a filha tinha 18 anos de idade. E durante muito tempo a filha sempre se aproximou da mãe pedindo perdão, e a mãe sempre fala para ela que eu não perdoo. Todas as vezes que a filha se aproximava, eu não te perdoo, para mim você morreu. E a filha queria reatar, queria fazer as pazes, queria conversar com a mãe. A filha falava mãe, e a mãe não queria saber da filha. Até que chega um momento que a mãe fica enferma. No leito da enfermidade, quando a filha chega, que os irmãos dela sabem que elas estão ali, os filhos levam para sua irmã o recado. A nossa mãe falou que ela não te perdoa. Que triste isso, meus irmãos. Que triste informação. A mãe vai lá e fala para ela, eu não quero vê-la, eu também não a perdoo. Olha como é triste isso, a pessoa não... Como é possível que uma pessoa possa ser tão dura? Como é possível uma pessoa ser tão fria a ponto de mesmo no leito da enfermidade, mesmo no leito do amor, da dor, não perdoar a filha nos últimos instantes de vida? Nós precisamos aprender a perdoar. Por que será que muitas vezes não são perdoados e outras as pessoas são carentes? Ofereça o perdão, ofereça o abraço, ofereça o carinho. Muitas pessoas são carregadas de rancor, de ódio e negam o perdão. Negam o amor. Você lembra da resposta de Pedro? Senhor, se eu perdoar o meu irmão 7 vezes é o suficiente. Olha a resposta que Jesus falou para ele. Pedro pergunta, perdoar 7 vezes é o suficiente, Senhor? Porque ele estava nas tradições dos ensinamentos judaicos. Jesus então fala para ele, Pedro, com esse seu temperamento sanguíneo que você tem, se você não podia esperar uma outra resposta de Jesus que não fosse esse aqui. Jesus mais ou menos fala assim para Jesus, vamos aqui fazer digamos assim, um lembrete, parafraseando aqui entre a conversa de Jesus e Pedro, que maravilha. Imagina ali, meus irmãos. Imagine aquela cena, talvez numa fogueira, Jesus ali na beira da praia, com os discípulos. Pedro fala, mestre, eu posso perdoar o meu irmão até 7 vezes? Talvez Jesus falava assim, Pedro, que maravilha, olhem vocês aqui. Olha João, Tiago, Mateus, Lucas, olha que palavra importante e interessante essa aqui que Pedro está falando. Ele está perguntando para mim se ele pode perdoar vocês no máximo 7 vezes. Ou se ele perdoar vocês pela 7ª vez está suficiente. Pedro, você é o máximo.
É muito comum, meus irmãos, algumas pessoas terem essa mesma personalidade de Pedro e fazerem da mesma forma que ele fez e perguntarem da mesma forma que ele perguntou. Mas a resposta de Jesus não foi essa, mas com muito amor, com muito carinho. Jesus fala para Pedro: não te digo que até 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. Meus irmãos, sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Em outras palavras, o que Jesus estava explicando para ele? Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para mim e para você? Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para nós? Perdoar 7 vezes, Pedro, é o que os religiosos ensinam. Pedro, perdoar 7 vezes é o que os zelosos fazem. Mas não é isso, Pedro. Não é para perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que Jesus estava dizendo ali, que o perdão deve ser praticado todas as vezes que aparecer uma oportunidade. Todas as vezes que aparecer uma oportunidade você deve pecar. Ou seja, esse número 490 não quer dizer que ele vai parar em 490. Todas as vezes que aparecer a oportunidade você precisa perdoar constantemente, todos os dias, todo instante, em todo momento. O perdão tem que conviver com você. O perdão tem que ser parte da sua vida, o perdão tem que ser parte do seu coração, o perdão tem que estar contigo. Como eu falei, amor e perdão tem que caminhar junto na sua vida. Amor e perdão precisam estar junto com você. Mas perdoar como, pastor? Perdoar como Ele nos perdoou. Como foi que Jesus nos perdoou? Não é através da nossa força. Você não pode perdoar através da sua força, através da sua habilidade. Nós somos incapazes de perdoar como Ele perdoou. Talvez você nem saiba como é que se perdoa. Talvez nós nem sabemos perdoar. Por isso é que constantemente nós ferimos as pessoas. Mesmo aquelas pessoas que a gente ama, por isso que a gente ama. Porque muitas vezes nós não sabemos como é que perdoa. Nós precisamos fazer uma ginástica para conviver em paz. Você não faz uma ginástica, uma atividade física para manter o seu corpo saudável? Precisa fazer ginástica todos os dias para perdoar. Faça ginástica todos os dias para desenvolver o perdão. Para que nós possamos aprender a perdoar. Talvez é difícil pedir perdão, mas precisa praticar isso. Quando você ama, o pedido de perdão ele fica muito mais fácil. Quando você ama, o pedido de perdão fica muito mais expresso em você. Você sente muito mais. Olha o que nos diz a carta de Paulo em Efésios. Lá no capítulo 4, versículo 32, ele nos dá, é um manual da família. Esse livro de Efésios, essa carta de Paulo a Efésios nos dá uma orientação perfeita, uma orientação sábia. Como deve ser esse perdão no relacionamento. Olha o que nos diz o texto bíblico. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha que palavra, meu irmão. Precisávamos pegar essa palavra e colocar em uma moldura e colocar na parede da sala, na parede do quarto, no corredor da casa, na cozinha, por onde você andar, na parede do seu escritório. Ou quando uma pessoa chegar da rua, ela lê: antes sede uns para com os outros benignos, compassivo, perdoando uns aos outros, assim como Deus em Cristo me perdoou. Assim como Deus em Cristo perdoou você. Essa palavra precisa ser moldurada, ser colocada num quadro, colocado na parede. Num lugar que quando você chega da rua, você bata o olho e reflita. Eu amo, sou compassivo, sou benigno e perdoo todos os dias. Vamos ter isso na mente. Porque a obra de Cristo no Calvário, que amor foi esse? Que amor foi esse? Foi um amor perfeito, um amor completo, um amor sincero. Precisamos amar. Ele salva o homem dos seus pecados. Um amor verdadeiro. Nós estávamos condenados à perdição eterna. Ele vem lá por amor, por amor, por amor. Talvez você conheça aquele louvor, por amor. Por amor sua vida entregou. Por amor ele entregou a vida dele, por amor a você. Jesus pagou o preço. Ele pagou o preço que homem nenhum poderia pagar. Ele pagou o preço que ser humano nenhum poderia pagar. Ele pagou o preço que pessoa nenhum poderia pagar. Porque Ele nos deu a sua própria vida por amor a mim, por amor a você.
sem pecado, sem mácula, sem mancha, para levar sobre ele os nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53, versículo 4 ao versículo 6. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, isso inclui todos, inclui a mim, inclui a você, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava para o seu próprio caminho, cada um ia para onde quer que ia, mas o Senhor, ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Meus irmãos, esposo e esposa precisam se perdoar. Cônjuges precisam se perdoar, seja qual for o problema que vocês tiveram hoje, seja qual for o problema que vocês viveram naquele dia, é preciso que antes de dormir vocês se acertem. Vocês precisam conversar e se perdoar antes de dormir. Teve um atrito lá na parte da manhã, depois do almoço, na parte da tarde, no comecinho da noite, antes de dormir vocês precisam se perdoar. Quando for fazer a oração, o casal precisa se perdoar. Ah, pastor, você não conhece minha esposa. Ah, pastor, você não sabe como é meu marido. Fecha a cara, fica emburrado, não quer conversar, fica trancado, se esconde. Eu puxo conversa, mas ele me dá patada. Eu puxo conversa e ela vira a cara, fica bicuda, fica beiçuda, não quer saber de nada. Precisa pedir perdão antes de dormir, meu irmão. Precisa reatar com a esposa antes de dormir, meu irmão. Precisa conversar com o marido antes de dormir, minha irmã. Não deixe brecha no casamento de vocês. Fecha todas as brechas, fecha todas as frestas, fecha todas as ranhuras, fecha todas as trincas. Não permita. Não permita que o inimigo venha querer abalar o casamento de vocês por coisas que acontecem durante o dia. Antes de dormir, vocês precisam se perdoar. Ainda que seja momentânea e não for acertada logo, porque se transformará em um pecado, de acordo com Efésios 4, versículo 26, irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que está dizendo o texto? Não é quando é vir o pôr do sol, não é ali quando o sol se pôr, não se põe o sol sobre a vossa ira, é antes de vocês fecharem os olhos para dormir. Vocês precisam se perdoar, o outro dia já é outra vida, já mudou. Vocês já dormiram, amanheceu, já passou a borracha na noite anterior, no outro dia vida nova, vira-se a página, começa novamente, mas precisam se perdoar. Muitas vezes o Espírito Santo ele mostra os erros, ele mostra os pecados que foram cometidos até mesmo antes do casamento, mas que não houve ali aquele perdão. Pecados que foram cometidos durante o namoro, pecados que foram cometidos durante o noivado, foram ali muitas feridas que talvez não ficaram cicatrizadas. Vocês precisam se perdoar, porque o bálsamo do perdão ainda não foi aplicado sobre elas. Converse com o seu cônjuge. O que é que está atrapalhando esse relacionamento, meus irmãos? O que é que está atrapalhando esse relacionamento de vocês? Amor e perdão precisa ser uma prática. Não há como esconder, não há como tentar ignorar esses pecados. Não há como esconder e como tentar ignorar as coisas que aconteceram. Vocês precisam conversar. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Se perdoem, se abracem, se amem. Coloquem em oração na presença do Deus Todo-Poderoso. Confessem um ao outro. Confesse um ao outro. Confesse um ao outro. Os pecados precisam ser devidamente confessados entre vocês, para que vocês possam ser perdoados e lavados no sangue do Cordeiro. O que é que anda acontecendo, minha irmã? O que é que está acontecendo, meu irmão? Fale com seu marido. Marido, fale com sua esposa. Ele é seu amigo, ela é sua amiga. É para você que ela fala as coisas e é para ele que você fala as coisas. Ore, se não tem esse tipo de comunicação, de conversa, coloque nas mãos do Senhor, ore. Espírito Santo, peça ajuda ao Espírito Santo, para que tenha essa comunicação. Pais precisam pedir perdão também aos filhos.
Nós falamos que o esposo e a esposa precisam se perdoar e os pais também precisam pedir perdão aos filhos. Sem dúvida alguma, o maior problema dos pais é nesse conceito errado que acha que se for pedir perdão para o filho, ele é inferior ao filho. Não tem nada disso. Acha que se pedir perdão para o filho, ele vai perder a autoridade que ele tem sobre o filho. Para com isso. Deixa disso aí, deixa desse pensamento atrasado. O seu filho, se eu for pedir perdão para o meu filho, ele vai se aproveitar disso e eu vou perder a autoridade que eu tenho sobre ele. Não é nada disso, meu irmão. Não há coisa mais equivocada do que isso. Nós temos visto como que as coisas estão acontecendo hoje. Precisa ter esse relacionamento de perdão. Esse fato de o pai não pedir por filho era lá atrás. É como eu falei no início da nossa mensagem lá atrás. Talvez os pais, por dificuldade de educação, foi passando isso para o filho e não queria abraçar, não queria pedir perdão. Isso hoje mudou. Isso hoje mudou e muito. Com frequência, os filhos de todas as idades, eles são feridos com palavras duras, são feridos com palavras ásperas, são feridos com críticas, são feridos com gritos, muitos são feridos até fisicamente. São feridos até fisicamente e nada é feito para consertar essa situação. Você precisa fazer algo. Você precisa pedir perdão ao seu filho. Não fique envergonhado, não fique acanhado. Se tem um muro, se tem uma barreira que está impedindo você de pedir perdão, o Espírito Santo é poderoso para colocar uma marreta na sua mão e quebrar esse muro, quebrar essa barreira e construir uma ponte entre vocês dois. Seja construtor de pontes. Pontes de amor, pontes de carinho, pontes de afeto, pontes de doçura, pontes de fidelidade, pontes de integridade, pontes de abraço, pontes de afago, pontes de sorriso. Construa uma ponte entre você e seu filho. Construa uma ponte entre você e a sua filha. Pais, você precisa aprender a pedir perdão aos seus filhos, mas você também, filho, precisa pedir perdão para os seus pais. Filhos, você precisa pedir perdão também ao seu pai e à sua mãe. Filha, você precisa também pedir perdão a eles. Não é apenas eles. Na verdade que muitas vezes os filhos, o que eles tentam justificar são as más atitudes. Eles tentam justificar as más atitudes e os problemas que eles tiveram com pais foi decorrente de uma palavra torpe, não, isso aí foi irrelevante, passou batido, não machucou, não feriu. As palavras doem, as palavras machucam, as palavras ferem. Muitas vezes elas machucam muito mais do que a atitude física. A palavra ela fica no coração e fica na mente, aquilo fica remoendo. Você precisa ir lá e pedir perdão para o seu pai. Olha o ensinamento de Efésios. Efésios capítulo 6, olha aí na sua Bíblia ou anote aí. Filhos, essa palavra é para você. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Olha que palavra para você, filho. Olha que palavra para você, filha. Honra teu pai e tua mãe. Primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Você quer viver muito tempo? Você quer viver por mais anos na vida? Você quer viver até os 80, 90, 100 anos? Honra teu pai e tua mãe. Obedeça, respeite, demonstre carinho. Esteja debaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe, mesmo se você já tem 18 anos, mesmo se você já tem seus 20 anos, mesmo se você já tem seus 30 anos, esteja sempre debaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe, para que te vá bem e para que se prolongue os seus dias de vida sobre a terra. Oh Deus Todo-Poderoso, abra os corações desses filhos nessa noite. Abre, Espírito Santo, a mentalidade desses jovens hoje. Coloca no coração deles o interesse e a necessidade de pedirem perdão aos seus pais, de viver em relacionamento de afeto e de respeito mútuo, mutualidade, afeto entre pai e filho. As desobediências aos pais, as desobediências dos filhos com os pais é um débito. É um débito que precisa ser corrigido por 3 motivos. Quais são esses motivos, pastor? Primeiro, porque é justo. Você precisa estar ali debaixo da autoridade do seu pai.
porque isso é justo, porque honrar pai e mãe é mandamento, não é mandamento meu, não é mandamento de placa de igreja, honrar pai e mãe é mandamento de Deus. Terceiro, porque a palavra de Deus promete que você fazendo isso, você viverá bem, e você terá uma vida longa sobre a terra. Você quer viver bem? Você quer ter prosperidade, meu amigo? Você quer ter prosperidade, minha amiga? Honra teu pai e tua mãe, obedeça a ele, esteja debaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe. Talvez com frequência você já tenha ouvido dos seus amigos aqueles argumentos: ah, já faz muito tempo que eu briguei com os meus pais. Ah, já faz muito tempo que eu briguei com minha mãe. Que para falar a verdade eu acho que eles até já esqueceram o que aconteceu. Não, não esqueceram não. É como eu falei, a palavra ela fica. A palavra machuca. A palavra fere. Ah, mas os meus pais eles andam tão desligados que eles não estão nem percebendo. Os meus pais eles estão tão desligados que eles não estão nem aí do que eu falei para eles. Estão sim. Você acha que eles não estão ligados? Eles estão ligados sim. Da mesma forma, os filhos que já estão longe de casa, você precisa pedir perdão para o seu pai. Você precisa pedir perdão para sua mãe por aquela palavra lá do passado. O que levou você a sair de casa, peça perdão. Conversa. Chama o seu pai, dá um abraço nele. Tenha o respeito, tenha o carinho por ele. Talvez aí nesses relacionamentos de hoje em dia é comum o filho chamar o pai de coroa, ô velho. Ah, meu pai é antigo, meu pai é quadrado, meu pai é antiquado. Ah, a modernidade está tanta que, não. Eu chamo ele de velhão mesmo e tá de boa, meu irmão, respeita o seu pai. Muitos hoje, muitos filhos, muitas famílias, eu vou falar uma coisa que vocês vão falar: pastor, mas isso é antigo demais. Isso é antigo demais o que você está falando agora. Mas muitos filhos de hoje não tem mais aquele, pode ser um costume de falar bênção pai, bênção mãe. Quantos de vocês ainda falam isso para os seus pais? Talvez aí você que já tem a sua idade de 30 anos acima, 20 anos acima, ou melhor 35, 40 anos acima. Eu ainda, todas as vezes que eu mando uma mensagem para minha mãe, a primeira coisa que eu falo é bênção mãe. E ela me responde: Deus te abençoe, meu filho. Quando eu estava na casa da minha mãe, eu nunca, em noite alguma, eu dormi sem falar a ela bênção mãe. E ela sempre respondia: Deus te abençoe. Todas as vezes quando eu fui na casa dos meus tios, na casa dos meus avós, a primeira palavra era bênção tio, bênção tia, bênção avô, bênção avó. Pastor, isso hoje é antiquado, realmente os filhos não falam mais. Vai dormir e não fala nem boa noite. Vai dormir e não dá um beijo na mãe, não dá um abraço na mãe. Ensine o seu filho, e ele vai ensinar aos seus netos, e os netos vão ensinar aos bisnetos. Ensine aquilo que é bom. Ensine a ele a te honrar, ensine a ele a te obedecer, ensina a criança o caminho que deve andar, ensina a criança a ter respeito por você. Filho, peça perdão ao seu pai e à sua mãe e se mantenha debaixo da autoridade dele, porque isso alegra o coração de Deus. Filhos obedientes, filhos respeitosos, filhos que respeitam e obedeçam pai e mãe, eles obedecem e respeitam a hierarquia na igreja. Não precisa o diácono e a diaconisa ficar se descabelando para dar educação para o seu filho, não. Seu filho tem que ser educado no lar, tem que ser educado na casa. E na igreja, ele tem que respeitar as pessoas. Tem que respeitar o irmão que está ali na recepção. Tem que respeitar o irmão que está manobrando o carro. Tem que respeitar o irmão que cuida no corredor. Respeitar o diácono e diaconisa que está ali fazendo a recolha de dízimos e ofertas, te pedindo para ficar em silêncio, te pedindo para você desligar o celular. Quando você tem esse respeito em casa, você respeita mutuamente, porque você está debaixo da autoridade. Perdoe como Cristo nos perdoou, é que nós precisamos perdoar também. E quando você perdoa, você esquece. Quando você perdoa, você coloca uma palavra em cima, porque pecado confessado é pecado perdoado. Pecado confessado é pecado perdoado, não é para ficar relembrando mais. Não é para ficar revivendo mais eles. Há pessoas que literalmente ela anulam o perdão. Anula o perdão porque ela não perdoa, ela anula o perdão porque ela desculpa. Ela celebra o perdão só naquele momento, só naquele dia que chora e abraça e eu te perdoo, mas depois entra em choque novamente, relembra, vem na mente tudo de novo. E joga tudo de novo as palavras para a pessoa e joga até coisas para mais.
Palavras que não são necessárias e que não são importantes. Ah, mas você é assim mesmo, lembra da última vez aquilo que você me fez? Lembra aquela palavra que você me disse? Não, isso não é perdão. Isso é desculpa. Nós estamos falando sobre perdão. Ah, eu não devia nem ter te perdoado. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça que eu perdoei você. Você não perdoou, meu irmão, você me desculpa. Você não perdoou, minha irmã, você desculpou. Porque se você está falando novamente que você está fazendo a mesma coisa de novo, não está tendo perdão, não houve perdão nenhum. É preciso perdoar. Quando você perdoa, você tira, arranca toda a mágoa, toda a dor, toda a amargura. Você se sente mais leve e nunca mais você toca no assunto. Perdoou, acabou, esqueceu, chega. Não se relembra mais. Quando você perdoa, você não fala, nossa, mas eu perdi meu tempo aqui falando com você. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Ah, mas você está lembrado do que você me fez? Isso não é perdão. Isso não é perdão. Ah, mas eu não esqueci aquela vez que você veio aqui. Meu irmão, minha irmã, isso não é perdão. Perdão, pecado confessado é perdoado, é esquecido, não se coloca mais em assunto. Todas as vezes que você ouvir que a pessoa te perdoa e ela faz um comentário desses tipos, ela sempre estará alimentando o lixo. O lixo que deveria ser jogado no fogo. O lixo que deveria ser incinerado. Todas as vezes que ela relembra aquelas palavras que há muito tempo, aquele lixo, aquela palavra podre, não tem que ser relembrada nunca mais, tem que ser esquecida, queimada, apagada. Não pode ter uma ocasião especial e relembrar e falar de novo. Não pode isso nunca mais. Porque uma vez que ela declarou que ela perdoou, uma vez que ela declarou que ela aceitou o perdão, ela está assumindo a mesma atitude que Deus tem com relação a ela, que Deus tem com relação a você. Deus perdoa e esquece. É isso que nós precisamos fazer, perdoar e esquecer. Não é perdoar e relembrar, é perdoar e esquecer. Corrieton, ele fala assim no seu livro, Refúgio Secreto, ele diz assim, em um dos seus livros, que Deus apanha os nossos pecados que foram confessados e perdoados e lança-os na profundeza do mar do esquecimento. Ele fala nos seus livros que Deus pega os pecados que foram perdoados e joga lá no mar da profundeza do esquecimento, e depois ainda ele coloca uma boia dizendo assim, é proibido pescar nesse lugar. Ah, Deus maravilhoso. Por que coloca que é proibido pescar? Para não tirar aquele lixo, aquele pecado que foi perdoado. Foi perdoado, meu irmão, acabou, esquece. Esquece isso aí. Você já aceitou o perdão de Deus? Amor e perdão é extremamente importante para sua família. O homem ele foi criado por Deus para ter comunhão com Deus. O homem ele foi criado com Deus para ele ter uma comunhão íntima. A Bíblia nos diz que no final da tarde o homem ia conversar com Deus. O homem foi criado para ter essa comunhão, para ele ser feliz. O homem não foi criado para viver em desavença, para viver em briga, para viver em intriga com o seu Criador, não. Ele não foi criado para viver em guerra com o seu Criador, não. Ele foi criado para ter comunhão com o Pai. Ele foi criado para ter comunhão. Contudo, esse alvo ele não foi atingido, porque nós sabemos o que houve lá no Éden. Porque o homem ele desobedeceu a Deus, ele pecou, ele acabou se afastando do Pai. E esse pecado ele gerou uma dívida do homem para com Deus. Esse pecado gerou uma dívida. Mas como que nós podemos pagar essa dívida? Não poderia ser paga por ninguém. Ninguém que fosse pecador poderia rasgar a cédula. Ninguém que fosse pecador poderia pagar essa dívida. Porque a Bíblia nos diz assim em Romanos 3, versículo 23, porque todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você pecou, eu pequei. Todos nós pecamos e nós carecemos da glória do Pai. Nós carecemos da glória de Deus. Somente uma pessoa perfeita, somente uma pessoa perfeita e sem pecado poderia pagar o preço. Somente uma pessoa sem mácula, sem mancha poderia pagar o preço, e essa pessoa foi o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Foi o Filho do próprio Deus. Jesus, ele foi o cumprimento das profecias.
que indicavam o Messias, ele seria o Salvador de todas as pessoas, de todas as nações, de todos os povos, tribos, nações e línguas. Olha o que nos diz o versículo 4. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que é Deus conosco. Eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, e você que nos assiste, você que nos acompanha através dessa plataforma. De fato, Jesus Cristo, ele nasceu de uma virgem. Ele nasceu de uma virgem, sem pecado, viveu sem pecado, foi crucificado por causa dos nossos pecados. Nasceu sem pecado, viveu sem pecado, foi crucificado por causa dos nossos pecados. É isso que nós precisamos entender. Ele morreu na cruz para pagar um preço. Não há dinheiro nenhum, ele morreu na cruz para tirar a cédula, sabe aquela cédula da dívida que eu falei? Ele morreu para rasgar a cédula, para aquele pecado, aquela dívida que nós não podíamos pagar, aquela dívida que você não podia pagar, que eu não podia pagar, porque nós somos pecadores. Agora ele não, ele nada fez. Somente um sem pecado poderia pagar a dívida, e foi ele. E sabe qual foi a consequência do seu sacrifício? A consequência do sacrifício de Jesus foi que qualquer pessoa agora que nele confiar pode ter os seus pecados perdoados. Aleluia! Qualquer pessoa que confiar em Jesus Cristo tem os seus pecados perdoados. Você confia em Jesus, você tem os seus pecados perdoados. Glória a Deus, glorifica ao Senhor. Exalta o nome do Deus Todo-Poderoso. Além de você ter os seus pecados todos perdoados, você pode ter vida eterna depois da morte. Você ressurgir para Cristo. Ele foi preparar um lugar para você. Sabe por que tudo isso, meu irmão? Porque Deus te ama. Porque Ele te ama. E Ele quer nos perdoar. Ele quer te perdoar. Ele quer perdoar você. Quer perdoar o seu lar. Quer perdoar a sua casa. É como lá o carcereiro falou lá, mas o que eu vou fazer agora? Não tire sua vida, porque todos nós estamos aqui. A palavra foi pregada a ele, foi pregada ao carcereiro e toda a sua família. Conheceram o Evangelho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que você não pereça, meu irmão, minha irmã, mas que você possa ter vida eterna. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo, você tem a oportunidade nesta noite. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo, você tem a oportunidade neste momento de receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo, você pode tomar essa decisão agora. A decisão de agora. Você pode decidir agora aceitar esse Senhor maravilhoso e ser salvo. Você pode falar aí com você, Pai, Deus, neste momento, Senhor, eu quero aceitar, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu sei que sou pecador, mas eu sei que eu estou perdido, mas eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas. Eu me arrependo de todos os meus erros. Pai, lembra-te de mim. Me perdoa, me aceita. Eu te aceito hoje em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu te aceito hoje, Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te aceito hoje como Senhor e Salvador da minha casa, da minha vida, da minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar neste momento. Coloque a sua família em oração. Talvez no meio dos seus familiares tenha aquele que ainda não teve a oportunidade de aceitar a Jesus. Coloque ele agora. Coloque ele em oração, em intercessão, em clamor e deixe o Espírito Santo fazer a obra. Maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer a Ti, Rei Jesus. A cada vida que está assistindo, Senhor Jesus, a esta palavra dessa noite. Com este tema de amor e perdão. Ensina-nos a amar. Ensina-nos também a perdoar. Ensinando-nos a perdoar, nós estaremos praticando também o amor. Que o amor e perdão, Senhor Jesus, possa ser constante na minha vida, nas nossas vidas, na vida de cada um que ouve esta oração neste momento. Espírito Santo, neste momento, alcança as famílias. Alcança aqueles, ó Senhor Jesus, que se afastaram, aqueles que se desviaram dos seus caminhos,
Aqueles que falaram não há Deus, aqueles que falaram não volto mais para a igreja, ah, Senhor, eles vão voltar. Toca no coração deles, Espírito Santo, que eles possam sentir a Tua presença. Que eles possam sentir o amor, que eles venham se arrepender e eles venham voltar correndo. Correndo para o âmbito da família, correndo para o seio da família, correndo para dentro da igreja. Ah, Pai querido, visita agora o chefe da família, visita agora o marido, visita agora a esposa. Coloca neles autoridade sobre os filhos. Coloque agora sobre os filhos a obediência para com os pais. Que haja amor e perdão entre pai e filho. Que haja amor e perdão entre marido e mulher. Que haja perdão e amor entre filhos e filhos. Entre filhos e esposas. Entre filhos e mães. Ah, Jesus maravilhoso, vem como um forte e poderosa. Vem agir agora no âmbito, no seio da família, Senhor. Cuida de cada um deles, Paizinho querido. E aquele jovem, aquele homem, aquela mulher, aquele irmão, aquele um agora, Senhor Jesus, que ainda não se decidiu. Mas ele quer se decidir agora. O Espírito Santo está incomodando. Aqueles que estão sendo incomodados agora no seu coração. Deus maravilhoso, que Ele possa abrir os seus lábios e dizer: eu te aceito, Senhor. Eu te aceito, Jesus, como o único e suficiente Salvador da minha vida. Entra na minha vida, pois agora eu coloco a minha vida nas tuas mãos. A minha vida é tua. Senhor Jesus, receba-me. Receba-me nos teus braços. Receba-me, perdoa os meus pecados, pois deste momento de agora em diante eu sou teu. Cuida de mim, cuida da minha vida, cuida da minha casa, cuida da minha família, em nome de Jesus Cristo. Deus maravilhoso, visita agora o empresário. Visita agora, Rei Jesus. Visita os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, os motoristas de ambulância, todos aqueles da área da saúde, Senhor. Aqueles que trabalham dentro dos hospitais, nos prontos-socorros, nos postos de saúde. Deus querido, cuida deles. Cuida deles, ó Deus querido, que eles possam cuidar de pessoas, ajudar pessoas. Esses que estão enfermos, esses que estão hospitalizados. Que o teu amor, que a tua graça, Senhor Jesus, possa curá-los. Possa levá-los de volta ao aconchego da família. Possa levá-los de volta aos seus lares. Possa levá-los de volta à sua casa. Tu és poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais. Visita agora os abrigos, aqueles filhos que discutiram com os pais e levaram o pai para o abrigo, aqueles filhos que perderam os pais e agora estão no orfanato. Ah, Espírito Santo, conforta e consola. Toca agora no coração desses filhos e filhas, que eles possam ir até os seus pais e pedirem perdão, e que possa haver um amor, Senhor Jesus, entre eles. Entre os pais e os filhos, entre os filhos e os pais, eles possam se perdoar, possam viver em amor, possam viver em harmonia. Ah, Senhor Jesus, o mundo está tão cruel. O mundo está tão cruel, Espírito Santo. Floresça, brota em nossos corações esse amor todo dia. Essa empatia, a empatia de amor, a empatia, Senhor Jesus, de amarmos, de sermos servos, de amar o nosso próximo, de amarmos a nossa família, de amarmos os familiares, de amarmos todas as pessoas. Espírito Santo, nos ajuda. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo a ser diferente. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a amar a Deus. Ajuda-nos, Senhor, a amar as pessoas. Ajuda-nos, Espírito Santo, a servir o mundo como pessoas, como servos, como os filhos. Em nome de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, que você possa ter uma noite de paz, de repouso. Segunda-feira abençoada, segunda-feira é de vitória, segunda-feira é de bênção, segunda-feira é de bênção para o seu lar, segunda-feira é de prosperidade. As portas estão abertas para você. Ah, meu irmão, tem muita crise, pastor. Não. A crise está dentro das pessoas pessimistas. A crise está dentro das pessoas que são negativas. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é filho do Senhor, que nos diz lá no salmista: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Você é filho de Deus Todo-Poderoso. A sua segunda-feira vai ser abençoada, a sua terça-feira vai ser vitoriosa, a sua quarta-feira vai ser de bênção, a sua quinta-feira é de alegria, a sua sexta-feira é de prosperidade, o seu sábado é de felicidade, o teu sábado é de amor, é de carinho, é de adoração a Deus Todo-Poderoso, porque Ele te ama. Aleluia!
O Senhor ama você, ama a sua casa, ama a sua família. Tenha uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor agora e para sempre. Amém. Amém. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Ótima noite, meu irmão. Ótima noite, minha irmã. Tenha uma noite de bênção, uma noite de paz, uma semana vitoriosa. E já vai preparando aí a sua bênção. Já vai preparando a sua bênção para no nosso próximo encontro, na nossa próxima oportunidade, você colocar aí no chat: pastor, eu fui abençoado, pastor, eu recebi uma bênção, pastor, essa semana foi de vitória, pastor, eu passei uma luta aqui e ali, mas no final o Senhor me honrou, o Senhor me deu bênção, o Senhor abriu a porta, o Senhor deu prosperidade, eu estou sendo abençoado em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Nós continuamos, meu amado irmão, com a campanha de agasalho. No próximo sábado, dia 30, nós estaremos na igreja. Tire a solidariedade do armário. Aquela roupa, aquela blusa, aquele cobertor que está em um bom uso, que pode estar ajudando, você pode estar abençoando a vida de outras pessoas. No próximo sábado estaremos na igreja, Rua Francisco Alves de Souza, 284, Jardim Amélia, na cidade de Sumaré. Deus te abençoe grandemente. Uma noite de bênção, uma noite de paz para você. Eu sou o pastor Nelson Leal, pastor na Igreja Adventista da Promessa, no bairro Jardim Amélia, no município de Sumaré. Deus te abençoe. Lembrando que no próximo domingo, dia 31 de maio, o culto online será com a direção do Ministério de Mulheres. Estará trazendo a mensagem a diaconisa Márcia. Ela é psicóloga. Ore, coloque essa semana de oração. Ore em favor dela. Ore em favor do Ministério de Mulheres. Essa semana também nós estamos iniciando uma semana de oração em favor da família. Que nesta semana você reserve um tempo de oração por sua família, pela família do seu irmão, pela família dos seus vizinhos, pela família de todos aqueles que trabalham com você. Passemos este momento de oração, de comunhão, de louvor e adoração a Deus, porque Deus é poderoso. Lança, meu irmão, lança, minha irmã, lança sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele continua cuidando de você. Aleluia! Glória a Deus! Deus te abençoe, em nome de Jesus!